eu acho que o que importa mais para o jornalista não é exatamente a nossa opinião em termos de certo ou de errado, mas a valoração que a gente pode atribuir a determinado fato, em termos do que é importante e do que não é importante. E eu acho, infelizmente, que a nossa opinião acaba contaminando a nossa valoração. Na nossa opinião, eu acho que estamos todos de acordo aqui com isso, quer dizer, o que o governo e o legislativo fazem tende a ser uma grande palhaçada, uma grande inutilidade. Existe um grande jogo de cena, a nossa tendência é achar que tudo é mais ou menos desimportante, a gente tem uma tendência a duvidar da eficácia de qualquer medida, da veracidade de qualquer anúncio, de qualquer reforma que esteja sendo implementada. Tudo a gente tende a desvalorizar um pouco e achar que é desimportante. Só que eu acho muito difícil a gente fazer jornal todo dia quando a gente está convicto que a notícia não tem importância nenhuma, que nada vai mudar coisa nenhuma, que não faz diferença se fulano ou beltrano vão ganhar a eleição. Pode até ser verdade que não haja diferença. Eu não sei se entre a Dilma e o Serra vai ter muita diferença. Mas é fundamental para nós, jornalistas, descobrir as diferenças, descobrir a importância disso. Porque se a gente não descobrir a diferença, qual é o valor daquilo que a gente está noticiando? Por que a gente está dando tanto destaque à disputa entre Dilma e Serra, se no fundo a gente acha que é tudo a mesma coisa? Não seria melhor então noticiar outra coisa no lugar? Por que a gente desqualifica quando, na verdade, a gente está obrigado a qualificar e a valorizar a notícia que a gente está dando? Eu acho que esse conceito de valoração ajuda um pouco mais nos ajuda um pouco mais a dirigir a produção do texto de maneira mais adequada e mais interessante. Eu vou citar um exemplo de um texto em que, a meu ver, isso deu certo. É uma reportagem do Tiago Guimarães, em Buenos Aires, que saiu na quarta-feira, dia 27 de maio, em que ele fala sobre um plano de crédito habitacional feito pelo governo da Cristina Kirchner. Certamente acho que dá para imaginar que tipo de notícia chata pode vir daí, né? Governo argentino lança plano de crédito habitacional. Daí você tem a notícia e do lado você põe: entenda melhor o plano de política educacional do governo Kirchner. Isso você pode ser uma matéria muito precisa, muito numérica, muito explicadinha sobre isso, mas não adianta explicar uma coisa que não tem interesse para a gente, né? E a gente faz muito isso, né? Eu não quero entender o plano de crédito habitacional do governo Kirchner. Eu quero que essa notícia me diga alguma coisa. Eu não quero que me expliquem o que é o plano. Eu quero que me digam alguma coisa que me interesse a esse respeito. A gente tem na Folha a mania de explicar determinados planos, determinados fatos. A gente tem uma mania de explicar antes mesmo da gente saber dizer o que é aquilo que está sendo explicado. De dar o recado. A gente explica, mas não dá o recado. A gente esmiuça os números, mas não conta a história. Vamos à matéria do Tiago Guimarães. Crédito habitacional é nova cartada eleitoral de Cristina Kirchner. Com a popularidade em baixa entre a classe média urbana, o governo da Argentina lançou ontem, há pouco mais de um mês para eleições legislativas, uma linha de crédito para casa própria voltada a esse setor. As linhas de crédito, a taxas fixas de 14% a 20%, com prazo de até 20 anos, se somam a outros anúncios econômicos de campanha realizados pelo governo nos últimos dias, como um aumento de 15% para o funcionalismo público federal. As eleições de 28 de junho renovam metade da Câmara e um terço do Senado.
são cruciais para o governo Kirchner, cuja aprovação caiu pela metade desde o conflito tributário com o campo em 2008. Hoje, a aprovação está em torno de 30%. O governo imprime tom de plebiscito à campanha. Com a economia em desaceleração, adiantou o pleito em 4 meses e lançou os principais nomes do kirchnerismo à Câmara, etc, etc. O que a gente tem aqui? Em vez de ser uma mera reportagem sobre um fato específico, aquela notícia de que houve um plano de crédito habitacional na Argentina, eu acho que houve reportagem, houve análise também, e houve principalmente um sentido em que o fato noticiado, aquele anúncio daquele plano, ganhou contexto, ganhou circunstância e, portanto, ganhou sentido. Você não está simplesmente falando do plano, mas está dizendo em que contexto esse plano foi desenvolvido. Você está rememorando fatos antigos, projetando algumas perspectivas políticas de curto prazo. Você está, cercando o dado inicial da reportagem, você está cercando ele de todo o contexto possível. Um texto em que a reportagem e a análise estão mais ou menos juntos. A gente não precisa separar tão claramente uma coisa de outra, e você vai contando uma notícia junto de todo o resto. Agora eu queria falar de um caso em que análise e notícia ficaram totalmente separados, e o que não é ruim também. Foi um caso interessante em que saiu a notícia de que a gripe suína virou a primeira pandemia do século. E isso foi a manchete do jornal, isso foi a grande notícia do dia. Daí surge um texto de análise, escrito pelo Hélio, dizendo que a elevação do nível de alerta da nova gripe pela OMS tem mais interesse para epidemiologistas e autoridades sanitárias do que para a população. Eu acho uma maravilha essa destruição da manchete do jornal. Você põe a manchete que isso você põe na manchete que houve uma pandemia e isso foi decidido pela OMS, você diz assim, isso não tem interesse nenhum para a população, tem interesse apenas para epidemiologistas. Mas isso dá vida ao jornal, acho que não é o caso de... Então, derruba a manchete. Pelo contrário, eu acho que a manchete justifica, o tamanho da manchete justifica o tamanho da crítica depois do texto analítico. O jornal estaria errado em dar essa notícia com manchete? Eu acho que não, está certo. E está certo também você fazer a crítica dessa manchete. A gente, como jornalista, a gente está sempre vagando entre a superfície dos fatos e a realidade dos fatos. O jornal que ignorasse o alerta da OMS, porque esse alerta interessa apenas a epidemiologistas, esse seria um jornal morto. Mas o jornal que não tivesse um texto como o do Hélio, seria um jornal mentiroso também. E a gente pode, então, acrescentar análise, e acréscimo e análise é acréscimo de informação. A questão, então, seria como jogar entre análise e notícia, seguindo os dois exemplos extremos que eu citei. Quer dizer, um lado em que a notícia e a análise estão praticamente juntos, que é o texto do Tiago, e um em que você tem a análise e a notícia separados, como nessa edição sobre a gripe suína. Eu acho que no campo da análise, a gente tem uma variedade imensa de ferramentas, de ângulos, que podem tornar o jornal mais interessante a cada dia. Eu acho que dar exemplos aqui é difícil, mas me ocorreu um texto que foi publicado no Estado a respeito daqueles testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. Houve muita análise em torno de quais seriam as intenções da Coreia do Norte em fazer aquele teste. Vários textos ficavam envolvendo hipóteses sobre qual é o comportamento do Kim Jong-il aí, se ele está louco, se ele está gaga, se ele tem um problema interno, se tem um problema externo. Como é que a gente vai entender a cabeça desse ditador norte-coreano? Se ele estiver louco, os nossos instrumentos de análise, que se baseiam nas intenções racionais de um agente político, nossos instrumentos de análise desaparecem. E aí ficou muito texto especulativo, todos admitindo a dificuldade de entender quais eram as razões do ditador,
Mas houve uma solução dada pelo editor internacional do Estado que foi interessante. Em vez de ficar pensando no que pretende a Coreia do Norte, fizeram um balanço, um texto analítico, opinativo, uma reportagem, sei lá o que era aquilo, mas fizeram um texto em que se avaliava qual é a eficácia daquelas famosas sanções internacionais, os famosos boicotes internacionais. Funciona boicotar o comércio com a Coreia do Norte ou funciona mais bombardear aquilo de uma vez? Qual o histórico das sanções realizadas a países inimigos? A gente vê que houve um caso de sanções bem-sucedidas, foi na África do Sul. Quer dizer, começou a se fazer um boicote à África do Sul, na época que tinha o apartheid, e esse mecanismo de sanções internacionais funcionou. Às vezes não funciona também. No caso de Cuba, evidentemente não funcionou. Mas aí a gente tem, digamos, uma outra abordagem sobre um assunto relacionado, mas não necessariamente uma questão puramente interpretativa a respeito do que estava fazendo o ditador, mas a gente tem um texto de análise e a gente pode imaginar que variedade de textos de análise podem ser criados a partir de um fato mais ou menos obscuro e bastante distante. E esse texto sobre a Coreia, sobre as sanções, ficou interessante porque não existe análise sem acréscimo de informação. E o acréscimo de informação, que é afinal o que o leitor procura no jornal, pode vir dos mais variados lados. Pode haver uma análise prospectiva, uma espécie de futurologia. Errado ou não, uma previsão sempre vai interessar o leitor, desde que haja fundamento real para aquela previsão. E pode haver também uma impossibilidade completa de se prever o futuro, e isso não elimina a possibilidade de um texto de análise, de uma reportagem mais analítica. O que eu acho que acaba acontecendo em muitos textos de análise, especialmente quando se trata de números da economia ou de pesquisas eleitorais, é uma coisa que os críticos literários americanos, na década de 40, chamaram assim o pior dos vícios, que é o vício da paráfrase. Você quer dizer o seguinte: você pega um poema famoso, você vai analisar aquele poema como crítico, e o que você acaba fazendo é traduzindo em prosa, parafraseando apenas o sentido daquele poema, sem pegar o que aquele poema tem de poético, de especial, de específico. Então você faz o vício da paráfrase, contar com outras palavras aquilo que o próprio poema já estava apresentando e já tinha dentro de si. A gente faz muita paráfrase de número. A gente tem uma pesquisa, é muito comum a gente ter uma notícia qualquer que dá os dados da última pesquisa de intenção de voto, e o texto parafraseia o que está no gráfico. Então, Dilma cresceu 3% nos últimos 2 meses e a diferença entre ela e o seu concorrente é de 10%. Isso está no gráfico, mas você põe aquilo em texto de prosa. Depois vem a análise, que faz uma nova paráfrase da coisa. A gente tem às vezes uma página em que as informações estão todas repetidas à exaustão, sem haver justamente um acréscimo de pauta, um acréscimo de ideia sobre aquilo, né? Eu acho que esse vício da paráfrase aparece a cada pesquisa, aparece todo dia no jornal, a cada tabela numérica que se divulga. E os números que são bastante evidentes ou bem fáceis de você identificar num gráfico, acabam sendo repetidos em prosa pela reportagem. Os enfoques para um acréscimo analítico aí são os mais variados possíveis. A gente pode, em vez de falar eternamente da popularidade da Dilma, se a última pesquisa cresceu, subiu 3 pontos, ou baixou, estagnou, a gente pode procurar outros ângulos para simplesmente enriquecer essa notícia que acaba sendo rotineira, como todas as pesquisas de intenção de voto, acaba sendo rotineiro porque as coisas não se alteram de forma tão surpreendente assim. Então você pode pegar, fazer um perfil de um marqueteiro, fazer uma análise, uma entrevista com
um estatístico, qualquer coisa que você possa fazer que traga mais informação do que aquela informação rotinizada que a gente é obrigado a fazer. O leitor quer histórias, o leitor quer problemas, o leitor quer dilemas, dúvidas, possibilidades de ação humana diversas. E é isso que a gente não consegue muito transmitir quando a gente está escrevendo matéria, quando a gente está fazendo análise. Os números podem ajudar para isso, mas não são boia de salvação da nossa neutralidade jornalística. O nosso papel como jornalistas, eu acho que é buscar a história, buscar o sentido humano e o valor daquilo que acontece. Não os valores, os números, mas o valor daquilo que está acontecendo. E isso é maior do que a simples objetividade numérica. E isso é maior do que uma opinião automática que a gente pode ter. Eu acho que parte desse problema, que é de a gente poder ter uma opinião mais fundamentada e uma opinião mais concreta sobre as coisas, sobre determinados assuntos, parte desse problema não é o